Bom dia, gente. Quero começar aqui, né? Me justificando para vocês o atraso, para quem está chegando agora. Nós até passamos, demos o recadinho às 9. Nós tivemos uns probleminhas técnicos, mas agora já está tudo resolvido. Nós vamos poder começar o nosso estudo, né? Com muita bênção, com muita alegria. Eu quero iniciar, então, a nossa prece para nós podermos fazer esse estudo com a bênção de Deus, com a bênção dos nossos mentores, nossos guias. Quero convidar a vocês para descruzarem os braços, as pernas, ficarem confortavelmente e se conectarem com a energia divina para a nossa prece de hoje. Senhor nosso Deus, nessa manhã de domingo que se inicia, nós queremos agradecer a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, mas conectarmos as nossas energias no intuito de aprender, no intuito de nos tornarmos pessoas melhores, no intuito de compreendermos a aceitação e a importância dela na nossa vida. Pedimos ao Senhor que esteja conosco, em cada lar, com cada família que nesse momento está conectada, para que essa hora de estudo possa ter impacto positivo na vida de cada uma delas. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos começar então? Primeiramente, eu quero deixar as referências do estudo. Esse estudo foi embasado em 3 livros, na verdade. O primeiro é Os Prazeres da Alma, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. E um outro livro dos mesmos autores, que é Renovando Atitudes. E o último, e não menos importante, é A Libertação pelo Amor, que foi escrito pelo Divaldo Franco, ditado pela Joana de Ângeles. Todos os 3 livros são da doutrina espírita kardecista, porém, deixam um embasamento muito bom para o nosso estudo, até porque hoje nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando sobre mudança de atitudes, sobre moralidade, sobre espiritualização. Então, fica aí a dica para quem quiser se aprofundar depois, né, no tema e ver se tira ensinamentos a mais do que os que eu consegui absorver com esse estudo para poder passar para vocês. Sintam-se à vontade, se quiserem comunicar conosco, deixar algum comentário, alguma coisa, a gente para aqui, comenta, pode ser um diálogo com toda certeza, né? Vamos lá? Para começar o tema aceitação, nós temos que refletir o seguinte. A maioria das pessoas, quando pensa em aceitação, pensa que se trata de desistir, de jogar a toalha mesmo. Finalmente, a pessoa aceitou que é doente. A pessoa aceitou que vai morrer. A pessoa aceitou que não é bom nisso ou que não é bom naquilo. E, na verdade, a aceitação é totalmente diferente disso, porque isso é uma atitude passiva. E a aceitação é uma atitude ativa, e, inclusive, tem ativação elaborada. E é isso que nós vamos ter que estudar juntos para a gente desmistificar esse pensamento sobre aceitação. Aceitação, gente, na verdade, se você for recorrer ao dicionário, vocês vão ver que tem 4 sinônimos para ela principais, que são admitir, concordar, tolerar, suportar. Mas não tem nada a ver com o que eu falei? Tem e não. Depende do que você faz a partir daí. E aí nós vamos estudar a aceitação em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a aceitação das situações vividas. O segundo aspecto é a aceitação do meu ser. E o terceiro aspecto é a aceitação do outro. Todos 3 são muito importantes, então eu quero que vocês assim tentem acompanhar comigo a ordem que eu coloquei, porque eu coloquei em ordem de prioridade. A primeira é a aceitação das situações, porque algumas vezes elas independem de nós. Joana de Ângeles fala assim, gente, que pelo instinto de conservação da vida, a gente tem o hábito de combater tudo que tira o nosso bem-estar. E a gente, justamente por isso, se acomoda nos prazeres, né? E reluta tudo que é imprevisto. Quando ela falou isso, me remeteu ao seguinte, por exemplo, eu estou extremamente confortável em um trabalho medíocre que não me faz feliz. Mas ali eu tiro meu ganha-pão, eu não tenho mais que estudar, eu não tenho mais que buscar e eu estou vivendo na tranquilidade. Por um motivo ou outro, vamos ver quantas pessoas nesse momento estão desempregadas, né? Por um motivo ou outro, a vida traz o desemprego para mim. É uma situação.
eu tenho duas formas de ver isso. Eu vou agir ou reagir. Não é assim? Depende de aceitação ou de ação? Geralmente, depende de ação. A maior parte das situações depende de ação e algumas outras de aceitação. Mas desde o momento em que a situação aparece, nós não optamos por nenhuma ou outra. Boa parte das vezes, tá, gente? Nós optamos por negar, por rebelar, por não aceitar nada disso. E aí a gente se revolta. Revolta com a vida, revolta com o chefe, revolta com Deus, revolta conosco e não fazemos nada a respeito. Vamos entender primeiramente que as situações, exclusivamente aquelas que nos trazem sofrimento, elas vêm por um motivo. Elas trazem evolução. Nós já conversamos isso aqui inúmeras vezes, tanto eu quanto todos os outros palestrantes da casa, que toda vez que você sofre, você aprende algo, você melhora e evolui. Não é mesmo? Então, se eu estou diante da situação, a primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar ela. E aí, eu vou ter que, avaliando ela, percebendo o que ela vai trazer para mim, eu escolho ação, aceitação. Mas reação, não, porque a reação geralmente é negativa, porque ela não passa pelo cunho da razão. Então, se eu percebo, né, se eu decido não, se eu percebo que o que eu preciso é ação, então eu tenho que elaborar um plano, porque toda ação exige um plano. Vamos ver, se eu perdi o emprego, então eu preciso de um plano. A primeira parte do meu plano é pensar, o que me fez perder esse emprego? Foi falta de competência? Então eu tenho que melhorar. Foi falta de estudo? Então eu tenho que estudar. Não é nada disso. Então, nessa parte, não exige nada de mim. Foi porque a empresa está passando por uma situação difícil e ela precisou fazer um corte de funcionários. E eu entrei neles. Então, se não depende de uma mudança minha, eu vou mudar a situação. O que eu tenho que fazer? Eu preciso fazer um excelente currículo. Eu preciso pedir referências à firma que eu trabalhava. Eu preciso entregar esse currículo, eu preciso escolher as firmas para a qual eu vou fazer isso. Eu preciso ver aquelas a qual eu vou me encaixar, que vai ser bom para mim e para a firma. Eu preciso decidir quando e como eu vou fazer essa entrega de currículo e como e quando eu vou agir a partir daí. E eu ainda preciso me preparar para o não de todas as entregas dos currículos. Vocês estão vendo que uma ação ela tem que ser elaborada, ela tem que ser planejada? Isso é usar a sabedoria. Mas isso é tranquilo, Elisete. Isso a gente já sabe fazer, a gente faz na vida no automático. Algumas vezes sim, outras não. Nós estamos muito acostumados a deixar no acaso. Mas se Deus quiser, eu vou achar outro emprego. Deus sempre quer o melhor para todos. Mas o que você quer? O que você está fazendo a respeito? Isso diz de ação planejada. Mas e aí? E quando não é a ação que eu preciso? E quando a situação é diferente? Quando vem, por exemplo, o término de um relacionamento, que não tem nada que eu possa mais fazer a respeito. E realmente não tem, que você viu que não tem. Já passou da avaliação e viu que não é ação mais. Eu preciso aceitar. E quando o ente querido falece, ele desencarna, eu só posso aceitar. Não tem nada que eu possa fazer. E se eu fui diagnosticado com uma doença terminal? Se não tem mais nada que eu possa fazer, eu preciso aceitar. Como que é isso? Como que é esse aceitar, gente? O problema é que quando isso acontece, a gente bloqueia. A gente não aceita. A gente usa o mecanismo de defesa, que tanto a Joana de Anjos quanto o Hamed fala, que é a não aceitação, que é a rebeldia. Só que essa não aceitação, essa rebeldia, ela tira o ânimo para resolver a situação. E aí você se vê cada dia mais desamparado, desequilibrado e longe da solução das complicações da sua situação, da situação que você está vivendo. E aí um problema a mais é somado ao inicial. E você se vê em um bolo muito mais difícil
de ser desembaralhado, de ser organizado. As situações vão se tornando muito grandes para resolver. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é: eu estou sendo rebelde? Eu estou em negação nas situações da minha vida, nas situações problema, vamos dizer assim, nos empecilhos que estão atrapalhando os meus planos iniciais. E se você está em negação, você precisa imediatamente tentar iniciar o processo de aceitação. Não aquela aceitação passiva, o processo de aceitação, que nós vamos ver aqui como que funciona. E abandonar de vez essa rebeldia, porque ela não te traz nada. Você só consegue se afastar do que você precisa fazer, do caminho que você precisa seguir e das ressignificações que você precisa fazer para a sua vida. E aí eu venho pensar assim: toda vez que eu vejo o sofrimento como ruim, ele vai ser ruim, ele vai continuar ruim, meu pensamento me leva para coisas ruins e as minhas ações vão ser ruins. Se eu começo a ver o sofrimento que apareceu para mim como educador, eu vou ter uma mudança de pensamento, que é a primeira coisa do processo. Estudando para a palestra, eu assisti também alguns estudos, que quem já me conhece há mais tempo sabe que eu tenho aprendizagem auditiva muito boa. Até melhor do que quando eu leio, eu aprendo bem ouvindo. E uma pessoa que eu gosto de ouvir é o Haroldo Dutra Dias, e ele fez uma citação que eu achei interessante. E ele fala assim que a aceitação ela é como se fosse um processo de aprender uma língua nova. No começo é difícil demais. Depois nos traz uns pequenos constrangimentos, umas pequenas dificuldades, e logo após se torna algo natural. Como que é isso? Quando a gente vai aprender um idioma novo, primeiro você não sabe nenhuma palavra. É difícil, é complicado. Depois você vai adaptando aquilo e você começa a tentar falar. Pode ser que você cometa alguns erros. Pode ser que você não se comunique com tanta clareza, mas já se comunica. Pode passar um constrangimento ou outro? Pode, com certeza. Mas logo após muitas tentativas e com o hábito de fazer isso com frequência, você se torna um fluente, um novo fluente naquela língua, e se torna algo tranquilo para você. A aceitação também. Como eu disse lá no comecinho, né? Que o Hamed falou que é mecanismo de defesa não aceitar. Que a Joana falou que a gente, por instinto mesmo de conservação, a gente nega todo o sofrimento, né? Quando a gente faz isso, nós estamos sendo o falante de uma língua só. E se eu quero virar um poliglota, eu preciso entrar nesse processo de mudança, ir lá no comecinho e passar primeiro pela dificuldade de eu realmente estou passando por isso. Eu estou passando por isso. E a partir daí, fazer o mindset da vida. Mudar o mindset. Já foi falado aqui um pouco sobre isso, né? Eu não sei se a pronúncia está tão correta, que é a mudança da forma como você pensa a vida. Se você está pensando só no sofrimento, só na dificuldade, você não vai conseguir aceitar. Se você começa a ver ele como educador, como transformador, como instrumento de evolução na sua vida, você mudou a chavinha do pensamento, você já começa o processo verdadeiro de aceitação. E aí, esse processo de aceitação, quando passa pela mudança acho que é mindset que fala, na verdade. Quando você faz esse processo de mudança do mindset, você começa um processo de metamorfose íntima. E é algo importante da gente pensar, que é o seguinte: quando a mudança não é na situação, e a situação não vai mudar, mudo eu. Quando a situação muda, você muda ela. Mas quando a situação não vai mudar, muda eu. Não, obrigada. O que quer dizer isso? Toda vez que você passar por uma situação que você avaliou que não tem uma ação sua que vai transformá-la, uma ação para transformar a situação, você vai criar ações que mudem você para passar por ela. Quando eu disse lá sobre o luto, um ente querido morreu.
Não há nada que você faça que vai mudar essa situação. O seu ente querido não vai ressuscitar. Ele não vai voltar a viver na sua casa com você, na sua convivência. Você não vai receber um abraço dele aqui agora. Mas você pode fazer uma mudança do seu olhar sobre essa situação e perceber que a jornada terrestre dele dessa vez encerrou e a sua não. Você tem que seguir. Você tem mais coisas para viver terrenamente falando, materialmente falando. Você ainda tem um corpo em ação para transformações. Então você não pode desistir. Você tem que seguir. Dói? Dói. Dói. Ninguém está falando aqui que a sua dor vai passar imediatamente. Estamos falando que a transformação do pensamento e da sua forma de agir a partir disso, e o processo de aceitação acontecendo naturalmente, vai fazer você diminuir o tamanho da sua dor. E aí o Hamed fala que você pode ampliar ou amenizar as situações. Você está ampliando ou amenizando. Quando eu quero fazer esse processo de aceitação, eu estou amenizando. E quando eu digo, mas eu não aceito, mas eu não quero ficar sem ele, mas eu não quero essa vida sem ele, não é justo. Isso acontece principalmente quando a pessoa que desencarnou é jovem. Eu estou dando esse exemplo porque ele é muito, muito real para todos nós. E aí você se rebela, você está ampliando o problema. Porque aí, além de lidar com o sentimento do luto, com a perda, com a emoção do luto, você ainda tem a emoção da revolta. E tudo isso tem que ser lidado por você e mais ninguém. Difícil? Difícil. Mas é muito sábio. E nós precisamos começar a agir com sabedoria. Que as pessoas cada vez mais estão agindo com conhecimento. E o conhecimento seco, ele é perdido. Ele tem que ser unido à sabedoria. Ele tem que ser unido à utilidade para a vida. É isso que nós temos que fazer. Então, para aceitar uma situação, eu tenho que ter entendimento sobre ela. Eu tenho que entender tudo sobre ela, para eu poder ver o que eu posso fazer a respeito. No caso do luto que eu tinha falado, eu posso seguir a minha vida, fazendo com que a pessoa que desencarnou sinta-se feliz em ver que eu estou dando o meu melhor. Que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Isso é o suficiente, viu, gente? Mas em outras situações, vamos pegar outro problema material para exemplificar? Vou me usar como exemplo. Eu acho que isso foi muito significativo para mim quando eu li essa frase. Talvez seja para vocês. 10 anos atrás, eu descobri o diabetes. E, num primeiro momento, eu fui rebelde. Eu continuei comendo tudo de ruim que eu podia. Eu continuei não praticando atividade física. Eu continuei com as minhas rotinas de excesso. Continuei. E isso foi uma forma de ser rebelde, de me rebelar contra a situação. E isso me trouxe inúmeros problemas a mais do que esse que tinha surgido. Esse obstáculo, né? A partir do momento que eu aceitei, que foi algo que demorou algum tempo, em torno de 4 anos, tá, gente? De 3 a 4 anos. Então, não se apressem porque há tempo, mas se apressem em tentar. Tudo mudou. Porque a partir do momento que eu entendi o que era que eu estava vivendo, e que eu entendi que eu ia continuar passando por essa situação de doença, independente se eu quisesse ou não, e do que eu fizesse ou não, isso não ia mudar. Mas a partir do momento que eu aceitei, eu criei estratégias para eu passar por isso de uma maneira melhor. De conseguir um bem-estar. De conseguir manter minha saúde, o meu equilíbrio. E aí eu comecei a ver que o que eu alimentava não estava legal. Fiz algumas mudanças. Eu comecei a perceber que o meu organismo, então, ele era mais suscetível a perder a imunidade. E aí eu comecei a me preocupar com ela. E aí eu comecei com atividade física, hidratação adequada. As pessoas não se preocupam nem com a quantidade de água que ingere. Isso é preocupante. Eu comecei a me preocupar com o quanto o meu corpo está em movimento.
com a suplementação adequada que meu organismo precisava, com o equilíbrio mental que eu tinha que buscar. E aí tudo mudou. Deixei de ser diabética? Não. Não. Mas hoje eu sou uma diabética saudável. Hoje eu busco estratégias. Eu nunca parei de estudar mais sobre o assunto. Eu tenho que entender o que eu estou vivendo. Quanto mais na ignorância eu vivo, menos chances de aceitar e de viver bem eu tenho. Então, sim, eu ainda sou diabética, mas não. Eu não vivo o problema de diabetes mais. Viu a diferença? Eu não vivo o problema. Eu vivo a situação. É isso que nós fazemos com a aceitação. Na medida que nós conseguimos aceitar uma situação, ela deixa de ser um problema e você se cura do problema. Você só vive a situação, porque ela está imposta na sua vida. Como eu disse antes, primeiro avalia se não tem algo que você pode fazer para ela não ser uma imposição. E aí depende de ações. Só então você aceita, porque aí ela realmente vai estar aí. E o que você vai fazer a respeito? E está vendo que aceitação não tem nada a ver com passividade, com pensar que não tem nada que eu posso fazer, então deixa? Então deixa não. Faz tudo o que você puder para essa situação ser menos penosa. Faz o que o Hamed falou, ameniza e não amplia. Isso nós podemos fazer. Isso torna nossas vidas mais gostosas, vamos dizer assim, mais alegres, mais produtivas. Tá bom? Porque o mesmo uso de energia que você tem para reagir, para revoltar, para falar que não vai, que eu não quero, que eu não... é a mesma que você pode usar para agir. E falar, eu vou cuidar, eu vou fazer o melhor, eu vou seguir em frente. Eu sou capaz. Ontem eu postei nos meus status, não sei quem viu, um tijolinho de cada vez. Não precisa ter tudo junto. Fica pesado. Mas um de cada vez dá. Todo mundo consegue. Não é mesmo? Mas aí, sobre as situações, eu acredito que nós já falamos muito. E quando a situação passa para a segunda? Aceitação de mim. Você se aceita? Nós somos seres únicos, individuais. Já foi falado também inúmeras vezes, não é novidade. O que é a novidade? A novidade é que enquanto eu não me aceito, eu não sou tão individual assim. Porque eu estou suscetível à influência do outro. Quando eu não aceito o que eu sou, o que eu consegui, o que eu já evoluí, o que eu conquistei, o que eu adquiri, eu vou estar suscetível a ser o que os outros querem que eu seja, o que eles querem que eu tenha, o que eles querem que eu mostre. E eu vou criando máscaras e máscaras e máscaras para suprir essa necessidade social. E eu garanto que eu fiz isso muitas vezes e que vocês também. Eu tenho dúvidas enormes de que algum de vocês esteja totalmente liberto do uso de máscara social. Mas se tiver, parabéns. Continue, está no caminho certo. Mas se você já percebeu que faz isso e conseguir se desvencilhar de uma, você está no caminho, amanhã você faz isso com outra, com outra, com outra. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que eu não sou, olha lá o Hamed, gente, deixa eu ler para vocês. Eu não sou o que os outros pensam, não sou nem o que eu penso, eu sou o que eu sinto. Quando eu falo de sinto, é o que eu vivo. Eu sou ansiosa. Mas eu mostro para todo mundo que eu sou tranquila. Eu faço olhar de serenidade para as pessoas. E as pessoas me mostram o problema e eu sorrio para elas. Mas chego em casa e eu explodo com meu marido, com a minha filha, com meu filho, com minha mãe, com meu tio. Para quê? Aceita quem você é. Porque a partir do momento que você aceita que você é ansioso, você vai procurar medida para combater isso. Você vai começar a meditar. Você vai buscar o yoga. Você vai buscar florais. Tem tanta saída, gente, para poder procurar. Estou dando exemplo, né? Bem superficial. Se eu percebo que eu sou ambicioso, por que eu me faço de humilde na frente das pessoas? Não. Reconheça, aceita a sua ambição. E quando eu falo de ambição, não é a saudável, não. É quando vai lá para a avareza. Aceita isso e começa a trabalhar ela.
Começa a trabalhar o nível de desapego. E começa dos níveis mais baixos, porque se você for lá no mais difícil, você vai fracassar. Isso é aceitar que essa é a sua limitação. E quando eu falo aceitar, não é só coisa ruim, não. Não é só as limitações, as fraquezas, não. Tem a questão de aceitar também os seus pontos fortes. Acredita que tem gente que não aceita o seu ponto forte? Tem pessoas que são excelentes costureiras, olha o exemplo, e nunca vão costurar, porque consideram que não é o emprego bom para ela. Ela prefere ser, sei lá, engenheira, dá mais dinheiro. E aí o seu ponto forte vai ficar sem ser aceito uma vida inteira. E você vai ser frustrado a vida inteira. Então, até os pontos fortes, eles dependem da nossa aceitação para ele ser vivenciado, para te tornar uma pessoa mais completa, mais dentro do caminho que você traçou para você. Para você estar na sua jornada seguindo da maneira mais próspera, mais adequada, digamos assim. Garantir que você está realmente evoluindo. Nós temos que aceitar o que nós já conseguimos e o que nós não conseguimos. Eu sou muito gulosa, mas eu já consegui, uma vez na semana, fazer jejum de 16 horas. Eu já consegui não comer fast food toda semana, mas de vez em quando eu como. Sou fraca. Não. Você já conseguiu não comer toda semana. Tá vendo que a gente tem o hábito de pensar naquele meio copo vazio e não no meio copo cheio? Tá quase cheio ou quase vazio, não tem aquela metáfora? Então, em vez de olhar tudo que você já conseguiu, o hábito é de olhar o que eu ainda não consegui. E isso atrapalha o meu processo de aceitação. Que aí, em vez de aceitar que eu estou em progresso, eu aceito que eu sou fraca. A gente tem que ter cuidado até com o que nós aceitamos para nós. O que você está aceitando para você? Eu preciso aceitar até as minhas conquistas materiais. Mas eu quero a casa igual do fulano, que tem closet, que tem piscina, que tem 2 carros na garagem. Eu quero o negócio do fulano, que já tem tantos clientes fixos. Mas e o quantos você já conquistou? Se o fulano tem 200 e você 20, você já andou uma porcentagem boa daquele conquistou. Por que você está olhando a porcentagem que você ainda não alcançou? O tempo dele é diferente do seu, o esforço dele é diferente do seu. O que ele viveu é diferente da sua vivência. Então, aceite tudo que você já conseguiu, já conquistou, já evoluiu, já progrediu. Para de focar lá no que não deu certo. Vocês já viram o que o fotógrafo faz para tirar uma excelente foto? Ele usa o foco. E se ele quer fotografar esse aparelho, ele vai pôr o foco aqui. E aí eu vou ficar desfocada, o microfone vai ficar desfocado, o altar vai ficar desfocado, esse livro vai ficar desfocado, porque o foco é aqui. Foca no que você já conseguiu. E todo o resto vai ser insignificante. E aí você vai estar livre dessas amarras sociais. Vai estar livre do julgo alheio. Deixa eu achar uma frase aqui para você, só um segundo. Olha lá. O Hamed fala assim: ou vivemos como pessoas libertas do julgo alheio, ou aceitamos ser manipuladas e viver afastadas daquilo que sentimos e pensamos. Vocês estão vendo que é isso ou aquilo? É só 2 opções? Ou você é você, se respeita, se aceita, tudo que você sente e pensa e ama e crê. Ou você se deixa ser manipulado pelo que o outro crê, ama, pensa, sente. O que é mais importante? O seu sentimento, a sua crença ou a do outro? Porque a vivência dele é outra, a evolução dele é outra e é individual. Lembra que eu falei? Então, se é individual, o meu é importante. Então, a gente tem que começar a perceber isso. Isso é muito relevante no processo de aceitação. Entender que eu sou importante. Muito importante. As minhas fraquezas são muito importantes. Eu tenho que aceitar elas para eu mudá-las.
Os meus potenciais são muito importantes, porque eles me tornam único e especial. Ficou claro, gente? Vamos seguir? A terceira questão é a aceitação do outro. Quando nós julgamos o outro, nós não estamos levando em conta os pensamentos, os sentimentos e os fatores psicológicos dele. E aí a gente vê que, se não é importante a opinião do outro para mim, para o meu processo de aceitação, a minha opinião para ele também não é. Então, para que você vai julgar o outro? Para que você vai preocupar com o outro? Para que isso vai interferir na sua vida? Ah, mas o que o meu marido faz está atrapalhando a minha vida, só porque você está permitindo. Há uma semana atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa da minha família, e aí, diante das coisas que ela falou, eu falei assim, a minha vida independe da do Paulo. Ela não gostou, não. Parece que assustou um pouco. Mas independe, gente. Ele vive junto comigo. É bom que seja uma vivência harmoniosa, mas as ações dele não podem influenciar diretamente na minha vida. Só se eu permitir isso, então não permita. Nem dos seus filhos, do seu cônjuge, dos seus pais, das pessoas do trabalho, do seu chefe, de ninguém. A sociedade em si, da rede social, tem pessoas que não se arrumam para o esposo e para a esposa do tanto que se arruma para gravar um Reels no Instagram. Porque a opinião alheia é extremamente importante. Não é. Não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque se você morrer hoje, em uma semana ninguém mais vai falar no seu nome. A não ser as pessoas que te amam. A não ser aquelas que foram impactadas por alguma coisa positiva sua. Para essas você fez a diferença. Agora, para aquelas que você ficou se mostrando esteticamente, preocupando com a sua reputação, essas não. Então, vamos fazer a mesma coisa por eles? Vamos deixar de julgá-los, de preocupar tanto com eles? E vamos viver? Quando ele errar, aceita o erro dele, igual você quer que seja aceito o seu. Tenta dar menos importância para o erro do outro, menos relevância. Isso vai fazer muito bem para a sua vida. E para a dele também. Vamos usar um pouquinho de caridade? A aceitação, gente, de acordo com o estudo, ela nos traz paz e lucidez mental. Ela nos tira daquelas ilusões que a gente está vivendo. Ilusão da aceitação do outro. Ilusão da reputação que eu quero zelar. O que é mais importante para você, reputação ou consciência? É melhor eu ser aceito na sociedade ou ter uma consciência que eu estou fazendo o meu melhor? Para mim, hoje já é a consciência. Está na hora de você começar a avaliar. A lei de Deus não está na consciência? Então é melhor eu estar afinizado com ela ou com uma sociedade que não sabe o que eu estou sentindo, o que eu vivi, o que eu penso? Eles só estão vendo o que eu estou mostrando. E aí você se permite tirar aquelas máscaras que eu falei e permite o outro tirar também, que ele não precisa dela perto de você. Tem pessoas que se sentem à vontade perto de pouca gente, porque ali elas tiram a máscara, porque essas pessoas tomaram essa decisão de aceitá-las. Quando você tem um relacionamento matrimonial, geralmente você tem que aceitar o outro ou você não consegue mantê-lo. Mas você não faz essa mesma caridade com as outras pessoas, não. Por quê? Por causa do nível de amor que você dispõe. O nosso amor fraternal ainda é muito pequeno. É um exercício aumentar ele, todo dia. Bom? Então, escuta o mundo sim, gente. Às vezes a pessoa vai chegar perto de você e vai falar assim, mas você é egoísta. Nesse momento, ele não aceitou algo que você fez. Eu sei, é o que eu acabei de falar que tem que fazer. Mas então, se isso acontecer, não leva isso como algo negativo para a sua vida, que vai interferir na sua maneira de ser, não. Leva isso como um mecanismo de sofrimento educador, que você vai ter que olhar para si, reconhecer isso e mudar. Ou se você realmente fizer esse processo de sabedoria, de ver que não é ação, que é aceitação, identificar que não, eu não sou. Então, não lembra mais disso. Não foca mais naquilo. Desfoca a opinião que te atrapalha.
Desfoca do pensamento que te negativa. Desfoca da pessoa que te põe para baixo. Por que você tem que ficar focando neles? Se tem tanta coisa, a câmera roda para todos os lados. Você escolhe aonde você quer direcionar. Direciona certo. E aí, para finalizar, eu quero usar... Pode falar, tem uma pergunta, gente. Uma pergunta aqui do Alexandre. Elisete, há pessoas que aceitam e não mudam? Não. Porque a aceitação faz parte do processo de aceitação a mudança. Tem pessoas que dizem aceitar. Elas estão ainda no processo de negação, só que elas verbalizam aceitação. Eu também passei por esse processo. Naqueles 4 anos que eu citei, eu já dizia ter aceito. Mas não, eu ainda estava em processo de negação. Eu já não estava mais no processo de rebeldia, mas eu ainda estava em processo de negação. Então, muitas pessoas verbalizam a aceitação sem ter vivido ela realmente. A mudança é que vai dizer de realmente ter aceitado. E é o que eu vou usar aqui agora. Vai exemplificar para você, Alexandre, eu espero, né? Que é a frase que foi usada na divulgação do estudo. Eu quero finalizar com ela, comentando ela. E aí, se mais alguém tiver alguma dúvida, vocês já vão mandando para a gente não atrapalhar o horário de encerramento, né, do nosso estudo. Olha lá a frase. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitude é que pode realmente se considerar curado. Pois só a transformação íntima pode nos tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram enfermidade do corpo e aflição humana. Viu aí? Então, a primeira coisa da frase, só quem aceitou a mudança de atitude pode se considerar curado. Então, quando a gente fala de cura, cura não é só de doença, não. Cura é do sofrimento. Cura é de dor. Cura é de muita coisa. Então, para você se considerar curado do que aquela situação te traz, você tem que aceitar a mudança de atitude. Você tem que aceitar que algo vai ter que ser feito a respeito. Se não for sobre a situação, é sobre você. E aí eu volto lá naquela frase. Se a situação não muda, mudo eu. De todo jeito, exige uma atitude. É essa mudança de atitude que mostra aceitação. É ela que vai me trazer cura. Porque só a partir dela, olha lá o resto da frase, acontece uma transformação íntima que vai tirar gradativamente dos desequilíbrios. Outra parte importante dessa frase é o gradativamente. Porque tem pessoas que esperam que, a partir do momento que entendeu o que está vivendo e começa o processo de aceitação, já quer a cura. Já quer olhar para aquilo e não sentir mais dor. Já quer olhar para aquilo e não ter mais sofrimento. Já quer viver de uma forma como se não tivesse mais impacto na sua vida. Isso não é possível. É gradativo. Se você fica 1 mês sujando a sua casa sem limpar nenhuma vez, você quer que na primeira esfregada fica tudo brilhando? Claro que não vai. Na primeira esfregada, você vai tirar o resíduo grosso. Aquele que te traz muito sofrimento. A partir da segunda, você vai tirar um mais profundo. Talvez lá na terceira fique brilhando. Isso também acontece no processo de aceitação. Principalmente daquelas situações que você vem procrastinando em aceitar, em resolver, em mudar. Porque você levou tempo para agravar, para amenizar. Não é, o Hamed não falou agravar ou amenizar? Você levou tempo agravando. Você vai levar tempo amenizando. É o natural. E aí sim você vai estar livre das enfermidades do corpo e das aflições que tudo isso gerou. Por que a gente falou por que ele falou enfermidade do corpo e aflição humana? Porque tem 2 formas de sofrer. A gente sofre fisicamente, que é quando já passou para o corpo, e a gente sofre moralmente, quando ainda é algo espiritual. Mas as 2 formas de sofrimento são terríveis se elas não te ensinarem nada. Se você não conseguir passar pelo processo de aceitação e mudança de atitude.
Então, o que eu quero? O que eu desejo que esse estudo possa trazer para vocês? Que pelo menos em pequenas parcelas, vocês consigam começar a avaliar as situações problema, os obstáculos, os empecilhos que vão aparecendo na sua vida. Porque eles são iminentes. Quando a gente finge que eles não vão acontecer, nós estamos sendo altamente ignorantes. Eu não posso fingir que eu e as pessoas que eu amo vão morrer. Morre gente toda hora. Eu não posso impedir, eu não posso fingir que algum dia eu vou ficar desempregado. O Brasil está com uma porcentagem imensa de desempregados. Se todos eles negarem esse desemprego, vai mudar alguma coisa? Isso é ilusão, isso é viver iludido. Eu não posso fingir que eu estou sem nenhuma mudança de atitude livre de pegar coronavírus. Olha lá onde eu cheguei, gente, no exemplo. Eu precisava falar, não precisava? Porque as pessoas, umas estão altamente com medo, estão em processo psicológico insofrível por medo de pegar essa doença. Outras estão alienadas e fingindo que nada está acontecendo. São aquelas que estão andando despreocupadamente no meio da rua, no meio de todas as pessoas que ele não sabe como se cuida, sem tomar nenhuma precaução, sem uso de máscara, sem uso da higiene adequada. Mas também existe aquele que aceitou. Eu estou tentando viver isso. Eu convido vocês a fazer o mesmo, aceitar o que nós estamos vivendo, essa realidade nova. Ah, mas eu não aceito. Peraí, não é aceitar e falar assim, eu vou viver eternamente desse jeito. Não. É aceitar que nesse momento, socialmente, eu preciso fazer uso de máscara. É aceitar que, nesse momento, os cuidados com a higiene têm que ser redobrados. É aceitar que é momento, sim, de isolamento social. E aceitar que eu preciso cuidar da minha imunidade, porque é o único processo seguro para me manter saudável. Chegou a vacina, ótimo. Se você deseja se vacinar, vacine. Mais do que a vacina, o que você fez a respeito da situação que você está vivendo? Já tem 1 ano. Você já fez alguma coisa ou você continua aí sofrendo pelo medo de contrair a doença? Ser contaminado. Você já começou a suplementação? Você já está cuidando da sua vitamina D? Você está olhando a sua alimentação? Desculpa, você está cuidando da sua imunidade? Você está cuidando? Você está tomando sol? Você está alimentando de nutrientes que fortalecem o sistema imune? O que você está fazendo a respeito? Se nada, você ainda não aceitou que nós estamos em 2021 e está acontecendo uma pandemia mundial. Você ainda não aceitou. E tem que aceitar. Então, pega lá os passos do processo que eu expliquei. Mindset de pensamento. Muda a sua forma de ver essa situação. Transformação, metamorfose íntima. Ver o que você precisa mudar aí dentro. Ação direcionada. Começa a fazer alguma coisa. Então é isso. Eu convido vocês a começarem a avaliar as situações da sua vida. Pensar se precisa de ação ou de aceitação. Criar planos de ação bem pensados, bem estruturados. E buscarem uma vida melhor para vocês. Eu estou tentando isso. Eu convido que vocês também tentem. Porque cada um de nós é muito bem amparado pela espiritualidade. Vamos dizer em nome de Deus, porque aí todas as pessoas que estão assistindo de qualquer religião vão nos entender. Deus não desampara nenhum da sua criação. Ninguém, nem as plantas, nem os animais, nada está sobre o olhar de Deus. Nada foge dele, está tudo sobre o olhar de Deus. Falei errado, perdoe. Por que você estaria? Agora, ele não vai mexer os pauzinhos por você, porque você não é diferente de todo o resto da criação. Você é especial. E por ser especial, ele te dá as capacidades para você mesmo mudar a sua situação. Então tenham fé, tenham fé. Se conecte com Deus.
Se conecte à sua espiritualidade, mas mova-se. Mova-se com ações para mudar o externo e para mudar o interno. Tá bom? Fica de convite essa mudança para vocês. É só isso que eu tinha para o estudo de hoje. Eu espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para mim. Foi uma semana, ontem eu comentei com a minha família, foi uma semana muito gostosa, porque eu aprendi muito. E quero convidar vocês para a gente passar para a nossa prece final. Então vamos organizar, né, o nosso corpo para esse momento. Vamos fazer, antes de começar, uma respiração profunda, com vocês respirarem 3 vezes comigo profundamente, para oxigenar o cérebro, você se conectar a tudo aquilo que vocês vão ouvir agora. Vamos lá? Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, nós agradecemos o estudo dessa manhã, agradecemos cada palavra que foi proferida, porque ela foi no intuito de nos melhorarmos. Agradecer o entendimento de cada um, a porcentagem que cada um conseguiu absorver disso para a sua vida. Agradecer a força que acaba de surgir nos corações, a força de vontade para poder começar a aceitar melhor o que a vida nos impõe, a viver melhor com atitudes mais sábias, a sermos verdadeiramente condutores da nossa vida, da nossa jornada, a nos dar a possibilidade de entendermos os nossos potenciais altíssimos que o Senhor nos deu. Nós agradecemos a possibilidade que o Senhor nos dá todos os dias de recomeçar, de deixar de ser a pessoa velha que nós éramos e nos tornarmos pessoas novas. De nos dar a possibilidade de reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros e sair deles. Nos dá a possibilidade de crescimento, engrandecimento, de força. Pedimos ao Senhor que abençoe essa semana que acaba de começar, que nós consigamos manter conectados nessa energia positiva, gostosa, que nós possamos estar ligados aos nossos mentores, para sermos influenciados sempre positivamente, que a nossa mente esteja sempre aberta à mudança positiva e que as amarras sociais não nos prendam mais. Obrigada, Senhor, por sempre nos ouvir com tanto carinho. Que assim seja sempre. Amém. Obrigada, gente, pela companhia. Foi uma hora muito agradável. E até o próximo encontro. Semana que vem, eu acredito que continuaremos com a live ainda. E um novo palestrante estará aqui conosco. E estarei do lado daí, participando. Convido vocês a estarem também. Até mais.